Aviso: não sou o criador dessa fanfic, eu apenas fiz o áudio. Capítulo 2, Chapter 2, Se adaptando ao ambiente. POV, Eric Kamal. Heliocal, ainda desconhecido. Deata, desconhecido. A dor me atingiu com uma brutalidade que desafia qualquer descrição, aguda, latejante, como se cada nervo do meu corpo gritasse em uníssono. O ar fugiu dos meus pulmões, e por um instante, achei que fosse sufocar. Um grito escapou de mim, rouco, desesperado, mais um reflexo do que uma escolha. E então, o vazio. Tudo escureceu de repente, como se alguém tivesse arrancado minha consciência à força, deixando apenas o silêncio e a escuridão. Desmaiei antes mesmo de compreender o que estava acontecendo. Quando voltei a mim, foi como emergir de um pesadelo profundo. Meus olhos estremeceram, relutando em se abrir, sensíveis à luz que banhava o ambiente. A claridade era cortante, e tudo ao meu redor parecia um borrão indistinto. Levei a mão à cabeça por reflexo, a dor latejava como um tambor impiedos, e fechei os olhos por um momento, tentando organizar meus pensamentos. Com esforço, me movi. Meu corpo pesava como se tivesse sido esmagado, e, ao tentar me levantar, quase caí de novo. Foi só por causa de uma mesinha estreita ao lado e da parede fria atrás de mim que consegui me manter em pé. Ofeguei, sentindo o gosto metálico da fraqueza na boca. Minhas costas protestavam com uma dor surda, profunda, o impacto do lançamento havia cobrado seu preço. Ainda tonto, olhei em volta quando minha visão finalmente começou a se ajustar. Os contornos aos poucos ganharam forma, as cores voltaram a fazer sentido. E então percebi, eu conhecia este lugar. Não com o conforto da rotina, mas com a familiaridade estranha de uma lembrança emprestada. Esse era o meu quarto. Ou, ao menos, o quarto que eu sabia que me pertencia, mesmo que, naquele momento, tudo parecesse deslocado. Parece que o imperador fez um bom trabalho em me dar uma falsa vida aqui. Tenho algumas memórias, mas ainda tenho o conhecimento de que é falso e que eu nunca vivi nada disso realmente. Isso, me apoiei na parede mais próxima, sentindo a superfície fria e áspera contra a palma da mão enquanto tentava manter o equilíbrio. Cada passo era pesado, como se meu corpo não obedecesse direito, ou como se ele não fosse mais meu. Fui arrastando os pés pelo corredor até o banheiro, respirando com dificuldade, tentando ignorar a náusea crescente. Quando finalmente alcancei a porta, empurrei-a com esforço e entrei, tropeçando levemente no tapete. Me aproximei da pia e ergui o rosto, hesitante, até encarar meu reflexo no espelho. Droga! Fiquei parado por alguns segundos, sem saber o que pensar, meus olhos se arregalaram ao encarar aquele rosto. E sabia que algo estava errado desde o momento em que acordei, mas isso é sacanagem. Eu pareço mais novo. Tipo, muito mais novo. Que merda o imperador fez comigo? Eu sei que eu teria que ser um dos jovens convidados para o acampamento jurássico, mas isso? Eu estou com 14 anos. Cá de minha barba. E meus musculosos. Eu estou só definido. Antes eu costumava parecer um kryptoniano, ou pior, um viltrumita. Agora olhe para mim. Eu estou nem com metade do meu peso e plor, sem minhas cicatrizes. Drácon, seu filho da puta maldito. Droga, recuperar tudo isso vai ser difícil e bem demorado. Falando nisso, que dia é hoje? A dúvida me atravessou como um estalo. Que dia é hoje? Mas, antes mesmo de tentar lembrar a data, uma pergunta mais urgente surgiu: quando eu estou? Sei que o acampamento jurássico foi inaugurado em 2015, mas e esse ano? Que época é essa? A ideia me causou um pequeno calafrio, aquela sensação incômoda de estar deslocado, como uma peça fora do tabuleiro. Me apoiei na pia fria do banheiro por um instante, reunindo coragem, e então saí lentamente. O ar do quarto me pareceu um pouco melhor, ao menos minha visão e minha consciência pareciam estar, enfim, em ordem. A dor de cabeça que me martelava desde que acordei finalmente havia passado. Ponto Spirel, um sopro longo e pesado, como se estivesse expulsando o peso do corpo estranho que eu era naquele lugar. Fui até a cama, a minha cama, e me sentei devagar.
Fechei os olhos por alguns segundos, tentando me centrar. Rapidamente comecei a vasculhar as memórias, essas novas, as que pertencem a essa farsa de mim mesmo. Era hora de entender a peça que eu estava interpretando aqui. Sou filho de um sobrevivencialista com uma arqueóloga. Um casal curioso, intenso e meio ausente, ambos trabalham para a Mashani Global Corporation. Isso explica por que o quarto em que acordei está tomado por relíquias. N nunca viu um lugar tão cheio de miniaturas e posteres do Jurassic Park. A quantidade é ridícula, até onde os olhos alcançam. Tem até uma réplica de garra de Velociraptor sobre a escrivaninha junto de réplica de fósseis. Bonito, mas brega. Pelo que pude juntar, meus pais parecem ser tão ocupados com trabalho que têm pouco tempo para passar com a própria criação. Eu existo e eles me amam, sim, mas há margem nas prioridades deles. E, para ser honesto, isso até que me favorece, já que significa sem supervisão e sem cobranças, liberdade quase total. Ainda recebo uma mesada generosa, posso fazer praticamente o que quiser, sem ninguém me perguntando onde estive. Claro, isso também tem seu lado sombrio, é solitário e um pouco triste, talvez. Mas não importa, eles não são realmente meus pais e eu nunca fui realmente o filho deles, e sinceramente, uma casa grande dessas em Miami não é para qualquer um. Com isso em mente, me levantei da cama com meus pés tocando o chão frio. Logo comecei a explorar o quarto com mais atenção, vasculhando cada canto, cada prateleira, cada caixa empilhada. Tinha muita coisa ali, a maioria sobre Jurassic Park e outras bobagens, mas talvez, entre toda essa bagunça, tenha algo útil. Isso vai levar alguns bons minutos e eu espero que eu tenha esse tempo. Com essa dúvida ainda e martelando em mente, comecei a buscar por algo que a respondesse. Logo tratei de olhar ao redor, não vejo nenhum relógio, ou calendário. Impressionante e incrivelmente irritante o quão estúpido isso era, porém lá estava. Sobre a mesinha ao lado da cama, um celular com a capinha temática de Jurassic Park e dinossauros. Perfeito, meio brega, mas ainda tiro ele do suporte em que estava carregando, e ao abrir me deparo com a resposta do que buscava. Interessante, 12 de janeiro de 2014. Então eu tenho um ano para me preparar. Isso vai ser divertido. Mas quanto mais rápido começarmos, melhor será. Imperador. P.O. Eric Kamal. Local, Miami, Flórida. Data, 12 de janeiro de 2014 L. Logo após uma hora em minha procura atrás de algo interessante, achei algumas coisas interessantes, em principal, livros de arqueologia e sobrevivência na selva. Eu já deveria esperar isso de um filho de uma arqueóloga e um sobrevivencialista. Tenho algum conhecimento sobre Jurassic Park, mas é mínimo, até mesmo os híbridos. Não conheço quase nenhum deles, literalmente nada muito profundo e isso isso vai me ser um problema, um grande problema. Principalmente levando em consideração para onde eu tenho que ir, então vou fazer isso valer a pena o máximo possível. Que significa que eu tenho um ano para aprender o máximo possível sobre os dinossauros, ou melhor, aqueles monstros no parque. Eu sei, aquilo lá fora não são dinossauros, mas é melhor isso do que nada. Além disso, tenho algumas coisas bem interessantes, com elas sendo uma bússola e uma pulseira, mas não qualquer pulseira e uma daquelas pulseiras feitas de paracord. Se fosse para chutar, eu diria que isso que significa que eu tenho um ano para aprender o máximo possível sobre os dinossauros, ou melhor, aqueles monstros no parque. Eu sei, aquilo lá fora não são dinossauros, mas é melhor isso do que nada. Além disso, tenho algumas coisas bem interessantes, com elas sendo uma bússola e uma pulseira, mas não qualquer pulseira e uma daquelas pulseiras feitas de paracord. Se fosse para chutar, eu diria que isso provavelmente foi um presente do meu pai e aquele colar que vi antes provavelmente foi da minha mãe, mas algo me enterrezou. Aqui tem muitos livros de filosofia. Príncipe Nicolau Maquiavel. Os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda do patrimônio. Que irônico ler isso quando estou prestes a ir para um lugar controlado por uma empresa que prioriza mais os lucros do que ética e segurança. Irônico. Sinceramente, gostei disso. Ele parece alguém extremamente interessante, mas não é a hora para isso, infelizmente. Ainda tem mais algumas coisas guardas, entre elas, sacos de dormir e barracas.
Provavelmente eu devo ter acampado muito na alguns minha infância, talvez levar algumas dessas coisas possam ser gratificante, mas acho melhor pensar nisso. Depois, por agora, a melhor coisa que encontrei foi um canivete de bolso 4 funções. Vai ser útil, com certeza vou levar. Mas de uma coisa eu tenho certeza, vou aproveitar cada centavo da minha mesada gorda. Já começo a fazer uma lista mental do que vou comprar, algumas besteiras aqui, uns equipamentos ali, e, claro, uma inscrição numa academia. Tenho só um ano para transformar essa carcaça que chamo de corpo em algo que, pelo menos, pareça minimamente forte. Nada de milagres, só quero ganhar massa suficiente para não parecer que fui soprado até aqui. Soltei um leve suspiro e, sem pressa, deixei um sorriso surgir no canto dos lábios. Me virei lentamente para a porta do meu quarto, encarando-a por um momento como se ela marcasse a fronteira entre tudo que fui e tudo que posso me tornar. Meus olhos brilharam por um instante, não era só empolgação, era uma faísca de liberdade, de possibilidades. Dei o primeiro passo, sentindo o chão firme sob os pés. Cada movimento parecia mais leve, como se o peso do passado começasse a se soltar dos meus ombros. Uma nova vida me espera do outro lado da porta. E com uma nova vida, vem uma longa lista de maneiras de me divertir. Continua.